Olá, graça e paz. Seja muito bem-vindo ao curso livre de teologia Alimento Sólido, módulo Seitas e Heresias. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a seita dos Mormons, ou mormonismo, ou ainda como eles se autodenominam, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Vamos conhecer um pouquinho sobre essa seita, vamos trabalhar um pouquinho com as informações que eles próprios dão a respeito de si, mas algumas coisas que a gente levantou. Na sua apostila tem bastante informação para que você possa também, depois desse momento de aula, dar mais aí uma pesquisada e entender um pouco melhor. Normalmente nós podemos ver os seus missionários, aqueles que são os elders e as sisters, que são as pessoas que são designadas a ensinar, a pregar, a divulgar a fé e a doutrina dos Mormons, pela rua andando de dois em dois. Eles usam umas camisas brancas e tal, um crachazinho com o título Elder e o nome em seguida. Elder significa presbítero, aquele que está para ensinar, aquele que tem a obrigação de ensinar, de exortar e de discipular pessoas. Eles vão de casa em casa e eles vêm com a Bíblia na mão, eles trabalham com a Bíblia, para você não assustar. Logo depois eles já sacam o livro de Mormon, que é o seu principal livro, e então começam a ensinar as suas doutrinas. Geralmente após 6 encontros, se você abrir sua casa, se você ouvi-los, após 6 encontros, então eles vão conduzir a pessoa que está sendo ensinada por eles a ser batizada numa das suas capelas. Eu quero tratar um pouquinho do contexto histórico. O fundador dessa seita, ele foi Joseph Smith Jr., nascido em Sharon, nos Estados Unidos, no estado de Vermont. Ele nasceu em 23 de dezembro de 1805, era filho de protestantes, mas a família dele era meio conturbada. Ela não tinha bons relacionamentos com os vizinhos. E a família dele, parte era de uma igreja, parte era de outras, chamadas igrejas históricas, de diferentes denominações. Isso causou em Joseph Smith uma dúvida, uma confusão na cabeça dele sobre qual igreja de fato seria a igreja de Cristo, a igreja verdadeira. Foi até que, segundo a história que ele conta e escreveu, ele foi até um bosque orar. Ele tinha 14 anos de idade, ele foi orar e ele teve uma visão onde aparecia 2 personagens, Deus Pai e Deus Filho, e que disseram que a partir daquele momento ali, Joseph Smith seria o responsável para restaurar a Igreja de Cristo na Terra. Segundo essa visão de Joseph Smith, o pai e o filho disseram a ele que as igrejas eram uma abominação diante deles e seus líderes estavam todos corrompidos. Ou seja, todas as outras igrejas estavam abomináveis, tinham apostatado da fé. Apenas a igreja que ele restauraria seria a igreja certa, correta, a igreja de fato, a igreja de Cristo. Note que aqui você já começa a perceber algumas características de seitas, que é aquela que a seita se autodenomina o único caminho para a salvação. Essa é uma das características comuns entre as seitas. E aqui também no mormonismo eles tomam essa postura. Então diz o próprio Joseph Smith que quando ele tinha 18 anos de idade, ele recebeu então uma outra visita, uma outra manifestação, dessa vez de um anjo chamado Moroni, e que esse anjo informou a ele que num monte chamado Monte Cumora, perto da sua casa, próximo à sua casa, estava escondido um livro composto de placas de ouro escrito em egípcio antigo, e que Joseph Smith seria a pessoa escolhida por Deus para traduzir para o inglês esse livro e então propagar esse livro. Após a tradução dessas placas, convenientemente esse livro foi devolvido ao anjo e está com o anjo desde então, segundo o que conta essa seita, segundo o que postula essa seita. Esse livro então ele é traduzido por Joseph Smith e em 1830 ele foi publicado, e o nome então era o Livro de Mormon, que faz referência justamente a um dos seus profetas que habitou aqui na América. Segundo eles, Jesus, depois de haver ressuscitado, veio até os Estados Unidos, pregou o Evangelho,
ensinou, escolheu apóstolos e ainda organizou uma igreja. E esse Mormon era um dos seus profetas. Eu vou falar um pouquinho mais a respeito daqui a pouco. Joseph Smith morre na cadeia, linchado, ele juntamente com seu irmão, foram vítimas de uma população enfurecida por conta das suas práticas polígamas e por causa das suas práticas, da maneira com que eles possuíam terras. Os Mormons possuem algumas literaturas. Quero falar um pouco agora sobre literatura dos Mormons. Eles se utilizam da Bíblia. Eles também têm o livro de Mormon, o livro das doutrinas e convênios, que é uma espécie de confissão de fé e com as doutrinas que eles devem seguir. A Pérola de Grande Valor. Essa Pérola de Grande Valor, na verdade, é um livro ou é uma publicação que é segundo eles dizem, é uma coletânea de escritos seletos que tratam de assuntos ou de aspectos importantes, significativos para a fé e a doutrina da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, o problema é que descobriu-se posteriormente que essa Pérola de Grande Valor, ou essa base que eles têm, essa literatura que eles têm, ela foi plagiada, na verdade, de escritos de rituais fúnebres egípcios antigos que eram levados para os sarcófagos junto com as múmias. Então não tem nada de novo, foi um plágio aí. Também eles têm a revista chamada Liahona, que é uma revista, na verdade é um periódico mensal que trazem as revelações frescas, novas dos profetas atuais da igreja. É uma publicação que traz mensagens, segundo ele, inspiradas por Deus para os seus profetas atuais, para a igreja. Então note que aqui também tem uma semelhança muito grande com aquelas revistas Despertar e dos Testemunhos de Jeová. Existem entre elas muitas similaridades, na verdade. Mas sem dúvida alguma, o mais pregado, o mais utilizado, o mais relevante para a fé deles ou para a maneira que eles creem é o livro de Mormon. Esse livro leva esse nome por causa de Mormon. Mormon foi um profeta nefita, general militar, que manteve esses registros, que viveu aproximadamente entre 311 e 385 depois de Cristo, e foi um líder militar, segundo eles, durante a maior parte da sua vida. Porém, aos 15 anos, um outro profeta chamado Amaron o instruiu a preparar-se para cuidar dos registros e da gravação dos mesmos, dos livros, das placas de ouro que constituem o livro dos Mormons. Após então ele registrar toda essa história da sua própria época, então Mormon ele resume essas placas maiores em placas de Mormon, nas placas de Mormon. E mais tarde ainda ele transferiu esses registros para seu filho Moroni. Lembra do anjo? Era filho dele. E essas placas então faziam parte dos registros dos quais Joseph Smith traduziu no livro de Mormon. Agora, analisando esse livro de Mormon, será que ele é de fato inspirado por Deus? Então vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos entender é que esse livro de Mormon ele foi baseado, ele não tem nada de novas revelações, ele foi baseado em compilação, foi uma compilação de escritos que já existiam e muitos deles que nem têm validade para nós. Vamos lá. O primeiro deles é o View of the Hebrews, um livro escrito por Ethan Smith, que não tem nada de parente dele, apesar do nome, mas que foi publicado pela primeira vez em 1823, 7 anos antes do suposto aparecimento desse livro de Mormon. Outras partes de um outro livro chamado The Wonders of the Nature, de Josiah Priest, publicado em 1826, 5 anos antes do aparecimento das placas de ouro, também está presente no livro de Mormon. E também tem partes da versão atualizada, da versão autorizada da Bíblia, King James, e também os evangelhos
apócrifos. Então, de novo, esse livro não tem nada. E ele foi, na verdade, supostamente entregue para Joseph Smith por um anjo. Então, nós vamos lá para o texto de Gálatas 1:8, que diz: mas ainda que nós mesmos, aqui Paulo se referindo a ele próprio e aos apóstolos que estavam com ele, seus discípulos, ou um anjo do céu, note que aqui foi um anjo, supostamente um anjo que trouxe, vos anuncio um outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. No versículo seguinte ele reforça isso, dizendo: assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar um outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema, seja maldito. Olha como é que se chamou esse livro, essa tradução: um outro evangelho de Jesus Cristo. Vai além daquilo que já nos foi ensinado. Segundo esse livro de Mormon, a Bíblia é um livro mutilado, é um livro que foi corrompido. E aqui eles têm uma similaridade muito grande com os islâmicos, com o islamismo, que também professa a mesma coisa, que a Bíblia foi totalmente corrompida. Então nós não devemos, segundo essa visão mormon, nós não devemos colocar nela toda a nossa credibilidade, porque ela foi escrita por judeus e não pelos gentios. O próprio livro de Mormon, em Nefi, ou primeiro livro de Nefi, no capítulo 13, versículo 28 e 29, vai dizer o seguinte: você tem esses textos, essas referências aí na sua apostila, caso queira você pode confirmar a veracidade do que eu estou te dizendo. E diz assim, esse texto que eu estou te falando, tem um outro texto, mas eu só vou destacar esse. Vês, portanto, que depois de haver o livro passado pelas mãos de grande e abominável igreja, o livro aqui, a Bíblia, grande e abominável igreja, as igrejas que eles declaram ser abomináveis. E ele segue: foram suprimidas muitas coisas claras e preciosas do livro, que é o livro do Cordeiro de Deus. Então ele está dizendo que depois do livro ter caído nas mãos da igreja, a igreja então suprimiu verdades claras, coisas importantes desse livro, e que era o livro do Cordeiro de Deus. No versículo 29 ele vai dizer o seguinte: e depois que essas coisas claras e preciosas foram suprimidas, o livro, a Bíblia, propagou-se por todas as nações dos gentios, e depois de ter se propagado por todas as nações dos gentios, sim, mesmo do outro lado das águas que viste com os gentios que saíram do cativeiro. Está dizendo o seguinte: ele foi propagado para todas as nações, inclusive para as nações do outro lado do oceano. Vês que, ele continua, por causa das muitas coisas claras e preciosas que foram suprimidas do livro, que eram claras ao entendimento dos filhos dos homens, segundo a clareza que existe no Cordeiro de Deus, por causa dessas coisas que foram suprimidas do Evangelho do Cordeiro, um grande número tropeça. Sim, de tal maneira que Satanás tem grande poder sobre eles. Então ele está atribuindo aqui o poder que Satanás supostamente teria sobre a igreja, é por causa desse livro ter tido verdades claras suprimidas dele pela própria igreja. Note que aqui ele está fazendo uma declaração que a Bíblia, ela não merece, não deve ter toda a nossa credibilidade, porque ela foi corrompida, e que por causa dessa corrupção da Bíblia, por causa dessa mutilação da Bíblia, os que creem na Bíblia estão, na verdade, sob o poder de Satanás. Na versão da Bíblia que nós temos hoje, essa versão que nós usamos hoje, essa versão canônica que nós temos hoje. E também no segundo livro de Nefi, disse que não ia ler, mas é importante que eu leia. Vou ler aqui, e ele vai dizer o seguinte, segundo livro de Nefi, capítulo 29, versos 3 a 6. E porque as minhas palavras hão de silvar, quer dizer, hão de ecoar, de gritar, de se propagar, muitos gentios clamarão, gentios aqui nós, uma Bíblia, temos uma Bíblia e não pode haver qualquer Bíblia. Está dizendo assim, os gentios vão dizer que
Eles já têm uma Bíblia, que eles não precisam de outra Bíblia. Aí no versículo 4 ele continua dizendo assim: mas assim diz o Senhor, ó tolos, eles terão uma Bíblia e virá dos judeus. Está dizendo na Bíblia nossa que nós temos que teria vindo dos judeus. Meu antigo povo do convênio, e que agradecimento dão aos judeus pela Bíblia que receberam deles. Ele faz uma pergunta aqui, questiona. Sim, que pretendem dizer com isso gentios, lembrem-se eles dos sofrimentos e dos labores e das aflições dos judeus e de sua diligência para comigo em levar a salvação aos gentios? E aí ele continua no verso 5 dizendo o seguinte: ó vós gentios, vós vos lembrastes dos judeus, meu antigo povo do convênio? Não, mas os amaldiçoastes e os odiastes, não haveis procurado recuperá-los. Eis, porém, que farei voltar todas as coisas sobre a vossa cabeça, porque eu, Senhor, não me esqueci do meu povo. E aí ele diz no versículo 6: tu nécio, de pouco entendimento, raso de Bíblia, você que não entende, se entende pouca coisa, tu nécio, que dirás, uma Bíblia? Aqui ele chama de nécio aqueles que militam, aqueles que insistem que a Bíblia é uma só, que a Bíblia, só existe uma Bíblia verdadeira, a palavra de Deus, nada além. E ele diz assim: tu nécios que dirás, uma Bíblia? Temos uma Bíblia e não é necessário mais Bíblia? Tereis obtido uma Bíblia se não fosse pelos judeus? Então ele questiona e chama de nécios aqueles que creem na Bíblia, na suficiência da Bíblia, na inerrância da Bíblia, no sola escritura. Ele vai dizer, esse profeta Nefi, no livro de Mórmon, que somos nécios por pensar assim. Então, note que aqui também existe uma semelhança muito grande com as outras seitas. Por exemplo, o islamismo aqui ele vai apresentar o seu próprio livro, que é um complemento à Bíblia. Entende? Então, a Bíblia não vai ser suficiente, porque a Bíblia vai contradizer isso. Então eu preciso de um livro que ele não apenas com o argumento de complementar verdades que foram suprimidas da Bíblia, na verdade, ele traz outras verdades coerentes com aquilo que aquela seita crê. Então, se a Bíblia diz contra, eu desenvolvo um livro, eu arrumo um livro que vai dizer a favor e vou descredibilizar a Bíblia. Essa é uma tática que eles usam, que as seitas usam, na verdade. Entende? Vamos lá. Uma outra característica, ou outras características dessa seita: poligamia e racismo. A Igreja Mórmon é bem conhecida nos tribunais dos Estados Unidos também por conta de praticar essas coisas. Então, a maior parte desses processos que ele tem estão ligados à prática de poligamia. Então, eu quero falar um pouco sobre poligamia, depois eu falo sobre o racismo. Então, a poligamia ela teve início, na verdade, nos primórdios da igreja, no comecinho da igreja, através de uma suposta revelação que Joseph Smith teve, que veio de Deus, que ele deveria restaurar como princípio religioso o casamento plural que havia no Velho Testamento. Então, depois dele ter assumido essa prática, ele então vai estender essa prática para os líderes da seita, até que ela então se torna condenada pelos Estados Unidos, pelo governo dos Estados Unidos. Então vamos entender um pouquinho esse processo da poligamia dentro da igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias, do mormonismo. Então, vamos lá. Em 1831, então ele começa a prática, Joseph Smith começa essa prática recebendo essa revelação, como eu já disse. Então ele tem essa revelação divina, essa suposta revelação, que deveria restaurar essa prática do casamento plural, que é a forma que eles chamam isso. Na verdade é poligamia, mas eles chamam de casamento plural. E isso como um princípio religioso. Em 1843, essa revelação sobre o casamento plural foi escrita, foi redigida. Então, ela passa, então, ela se estende então para as outras pessoas. O próprio Joseph Smith
ele casou com cerca de 40 mulheres, incluindo uma de 14 anos, e incluindo também mulheres dos seus seguidores, que já estavam casadas com seus seguidores. E durante 200 anos, a igreja tentou dizer ou afirmar que ele era monógamo. Mas em 1890 a igreja então admite isso e gera um manifesto para encerrar essa prática. Uma nova revelação, segundo a própria igreja, agora uma nova revelação de Deus para a igreja, agora para Wilford Woodruff, que era o quarto presidente da igreja na época, então que isso deveria parar. Isso, então, hoje eles alegam ser proibido, mas o fato é que eles nunca abandonaram essa prática. Essa prática ainda é comum. O que a palavra nos diz a respeito disso? A palavra nos diz em Mateus 19, 5 e 9, Jesus vai nos ensinar a respeito do casamento monogâmico. Eu não vou ler o texto aqui, mas você pode ler aí, senão o vídeo vai ficar muito longo. E 1 de Timóteo, esse eu quero ler, 1 Timóteo 3,2 diz assim: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então aqui ele diz que o líder da igreja, ele tem que ter uma única mulher, certo? E em Efésios 5:30, também quero ler esse texto, diz que não somente o líder, mas todos os cristãos são ensinados a ter uma só mulher. E diz assim o texto no versículo 30: porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. A partir daqui ele vai fazer um paralelo, uma analogia, usando aqui Cristo e a igreja, e o homem e a sua esposa como coisas similares. Ele vai fazer uma analogia aqui, ele diz assim: também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a sua mulher reverencie ou respeite o seu marido. Entende aqui como é que o negócio, a Bíblia, ela diz outra coisa. A Bíblia nos ensina a palavra de fato verdadeira de Deus, e o mormonismo então ele prega pregava, pelo menos admitia essa prática do casamento plural. Além da poligamia, o racismo também é uma prática, é uma marca registrada da vida dessa seita. Então, até 1978, os negros não eram bem-vindos, nem mesmo podiam exercer qualquer tipo de função na igreja, qualquer tipo de cargo, qualquer tipo de função eclesiástica não lhes era permitido. Por isso você olha para a base principal da igreja hoje, ela é constituída de homens brancos. E pior de tudo é que os seus grandes líderes fizeram alegações, escreveram coisas a respeito que são inegáveis. Eu quero citar aqui algumas delas. O próprio Joseph Smith, o chamado O Profeta dessa seita, ele diz o seguinte texto, ele diz assim: se eu tivesse algo a ver com um negro, eu os manteria limitados à sua própria espécie por lei rigorosa. Isso está escrito na History of the Church, ou História da Igreja, no volume 5, nas páginas dos 208 e 209. Você também pode pesquisar se você quiser. O que o profeta está dizendo é o seguinte: o seu profeta está dizendo é que se ele pudesse, ele isolaria os negros por força de lei e proibiria o casamento entre negros e brancos. Também um outro presidente, o terceiro, na verdade, presidente da igreja Mormon, John Taylor, ele diz o seguinte: após o dilúvio, nós aprendemos que a maldição pronunciada sobre Caim foi continuada através da esposa de Cão. Para um pouquinho aí. Vamos lá. Qual que é a maldição que foi pronunciada sobre Caim? No entendimento deles, é ser negro. A marca de Caim é ser negro, segundo o entendimento deles. E ele diz que ela foi continuada através da esposa de Cão. E ele continua dizendo: pois ele tinha
se casado com uma mulher daquela descendência negra, africana. E ele continua dizendo: e porque a semente de Caim foi preservada durante o dilúvio, ele faz uma pergunta: por que a semente de Caim foi preservada durante o dilúvio? E ele próprio responde: porque era necessário que o diabo tivesse um representante na terra, assim como Deus. Esse texto está escrito no Journal of the Discourses, volume 22, página 304. Está dizendo o seguinte: o que ele está querendo dizer aqui? Ó, que, primeiro, a maldição de Caim era ser negro, a marca de Caim era ser negro, e que essa foi continuada através da esposa de Cão, porque Cão se casou também com uma pessoa da descendência negra, ou da raça negra. E faz uma pergunta dizendo: por que continuou durante o dilúvio? Por que essa semente de Caim foi preservada? Porque afinal Cão casou com uma mulher negra. Porque era necessário que o diabo tivesse um representante assim como Deus na terra. Ou seja, ele faz uma associação terrível, como se os negros fossem descendentes de um representante de Satanás na terra. Olha o nível do racismo. Está entendendo? E um outro presidente, chamado também de profeta, Joseph Fielding Smith, diz o seguinte: existe uma razão para um homem nascer preto e com outras desvantagens. Quer dizer, nascer preto para ele, ele usa a palavra preto mesmo, com outras coisas também é uma desvantagem. E ele diz assim: enquanto o outro nasce branco e com grandes vantagens. E aí ele vai começar a explicar o porquê, qual é a razão. E ele diz assim: na guerra nos céus não houve nenhum neutro, todos tomaram partido, ou com Cristo ou com Satanás. Todo homem teve o seu arbítrio lá nos céus. E aqui os homens são recompensados de acordo com as suas ações lá. Então aqui note que aqui ele está colocando que a recompensa de um negro, ou seja, ser negro é a punição por ter tomado partido de Satanás nos céus. E aí ele continua dizendo: a raça negra evidentemente está recebendo o galardão que merece. Isso está escrito em Doutrinas de Salvação, no livro dele de Doutrinas de Salvação, no volume 1, páginas 67A ou E73. Então é impossível nós não entendermos isso como racismo. Não dá, não tem como. É muito sério isso, e eles fazendo praticando esse racismo na base da sua igreja. Pessoas que são as bases da igreja. Então, como que se a árvore é assim, como serão os frutos? Então vamos entender o que a palavra nos diz em Gálatas 3:28, que diz assim: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Está dizendo aqui, o apóstolo Paulo está dizendo aqui aos Gálatas que em Cristo nós somos um. Então, se nós somos de Cristo, nós não podemos ter acepção de pessoas, nós não podemos ter racismo, nós não podemos separar as pessoas por raça. O que nos separa das outras pessoas não é a raça, não é a cor de pele, não é a etnia, não. O que separa as pessoas é ser de Cristo ou não ser de Cristo. Se somos de Cristo, somos um em Cristo. É isso que o texto está nos dizendo. Uma outra característica, uma outra coisa que nós vemos que eles creem é a respeito do casamento. Então, eles acreditam que o casamento vai perdurar pela eternidade, vai existir casamento na eternidade, e que para perpetuar esse casamento aqui na terra é necessário realizar uma cerimônia chamada de selamento. Isso é feito nos templos da seita. Mas sem dúvida nenhuma é um dos seus ensinamentos falsos, né? Na verdade, Mateus 22, do 23 ao 30, diz muito claro, Jesus deixa bem claro que os mormons, assim como os saduceus, erram por não conhecer as escrituras, porque na verdade, na eternidade nós seremos como anjos no céu, ou seja, seres assexuados. E Romanos também, no livro a carta
de Paulo aos Romanos, no versículo 8, capítulo 8, versículo 29, vai dizer que porque os que antes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, nós seremos irmãos. Jesus vai ser o primogênito e nós vamos ser os irmãos mais novos, mas como irmãos e não como marido e mulher, não como esposa. Então o casamento não vai, até porque a palavra, a própria na cerimônia de casamento ele diz até que a morte nos separe. Então o casamento até que a morte nos separe. Então nós vamos ser como irmãos. Como que os mormons veem Deus? Qual a visão de Deus deles? Então, uma das maiores heresias que existe no mormonismo é a questão justamente da Trindade. Eles não enxergam um Deus que subsiste em três pessoas. Eles dividem isso e eles então automaticamente têm três deuses. Além disso, segundo a história deles, Joseph Smith viu Deus Pai naquela primeira visão que ele teve no bosque. Então ele contraria as verdades bíblicas aqui. Primeiro que vamos entender como que é essa questão de Deus. Para eles, Deus então é um ser de carne e osso, como nós. Ele está em processo de evolução. Ele não é um ser que ainda é totalmente evoluído. Ele está em processo de evolução. Jesus é o homem mais antigo que já foi criado, foi o primeiro espírito criado por Deus, então ele foi gerado por Deus, segundo eles, ele é um homem, o mais antigo, que foi predestinado a entregar a sua vida pelos homens, e que dessa forma ele não é propriamente Deus. E o Espírito Santo é o personagem do Espírito, é essa divisão que eles fazem. Agora, com relação a ele ter visto Deus, vamos entender o que a palavra de Deus diz. 1 de João, capítulo 1, versículo 8, diz que Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, o que nós temos de Deus é a revelação que está em Jesus Cristo. Quando olhamos para Jesus, nós vemos Deus Filho. Mas Deus mesmo, ele habita em luz inacessível, nenhum homem o viu, nem pode ver. Diz assim em 1 de João 4,12: ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Então é impossível ver a Deus, nós vermos Deus Pai. Nós vamos ver Cristo glorificado quando nós formos glorificados também, quando ele voltar, quando ele retornar para ver a sua igreja. Aqueles que viram a Cristo, os apóstolos que viram a Cristo viram, a não ser Paulo, viram Cristo encarnado e depois glorificado. Mas nós não vamos, eles não viram a Deus. Deus Pai. Deus Pai habita em luz inacessível, nenhum homem viu, nenhum homem poderá vê-lo. Então, o que nós temos hoje é cristofania. Inclusive lá no Gênesis, quando Deus aparecia e na viração do dia, aquilo era uma manifestação de Jesus com Adão. Então, note que aqui também mais coisas totalmente desalinhadas com a palavra de Deus. Por isso da necessidade deles terem um livro, deles terem literatura que se adequem a isso, a forma que eles creem. Como eu disse, para os mormons, Deus está em constante processo de evolução. Existiu um dos mormons, inclusive, que disse o seguinte, importante, que disse o seguinte: que o homem é o que Deus já foi e Deus é o que o homem poderá vir a ser. Ou seja, eles ensinam que Deus Pai já foi no passado um filho, que já teve pai, já teve avô, e que está em processo de evolução. Isso, na verdade, nega a imutabilidade de Deus, que é uma das suas características, que é uma dos seus atributos intransferíveis, que ele é imutável. Deus é. Vamos ver alguns textos que dizem a respeito disso. Malaquias 3,16 vai nos dizer o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós
ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Também, o Salmo 102, versículo 26 e 27 diz assim: eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás, e ficarão mudados. Porém, tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Aqui falando de Deus. Deus é o mesmo, do início ao fim. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é de eternidade a eternidade. Salmo 90, versículo 2, vai dizer para nós o seguinte: antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra e o mundo, indiscutivelmente falando de Deus, mesmo de eternidade e eternidade tu és Deus. Da eternidade passada à eternidade futura, ele é Deus. Ele é imutável, ele não muda. E no Salmo 93, 2 diz o seguinte: o teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade, tu és desde a eternidade. Então não é que ele será, não é que ele é desde a eternidade. E o último texto, que é o texto do primeiro livro das Crônicas, 16:36, vai dizer assim: bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Eternidade passada é eternidade futura. E todo o teu povo disse amém e louvou ao Senhor. Então perceba aqui que Deus é imutável, ao contrário do que prega esta seita. Quero falar um pouquinho a respeito de salvação, como que eles veem a salvação. Para os mormons, a salvação é por obras, através da obediência dos seus preceitos, que eles chamam de convênios. Então esses convênios são aquilo que eles obedecem e que eles atribuem à meritocracia de ser salvo, ao mérito de ser salvo. O principal deles é o batismo nas águas. Eles distorcem o texto de 1 Coríntios 5:29, eu quero ler o texto. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por quê? Por que se batizam eles, então, pelos mortos? E aqueles alegam que é necessário ter o batismo dos mortos, porque é uma segunda chance para que eles sejam salvos. Então, alguém precisa se batizar aqui na terra em nome do falecido. E eles usam esse texto. Só que se você analisar o contexto desse texto, como eu disse, como eu gosto de salientar, o texto sempre tem que ser analisado do ponto de vista do contexto. Paulo aqui, ele vem ensinando, ele vem trabalhando com o ensino da ressurreição. E aí, eles, do versículo 1 até aí, até o versículo 29, ele vai usando os pronomes nós e vós, se relacionando aos crentes, se relacionando àqueles que creem. Chega nesse versículo 29, ele usa aqui o pronome eles. É um pronome oculto, é um sujeito oculto. Note que o texto vai dizer o seguinte, ó. De outra forma, que farão os que, ou seja, eles que batizam pelos mortos. Por que ele usa aqui? Porque ele não estava falando de crentes, ele estava falando assim, que olha, de outra forma, se não existir ressurreição, nem aqueles que creem no batismo dos mortos faz sentido crer em ressurreição. Nem para eles faz sentido crer em ressurreição. Por quê? Porque se eles creem no batismo pelos mortos, mas não creem em ressurreição, que sentido isso faz? Entende? Então eles distorcem o texto aqui. E o próprio mormonismo, ele destoa do seu principal livro, que é o livro de Mórmon. Porque no livro de Mórmon está escrito, eu sei que está escrito em alma, mas eu não me lembro, não vou me lembrar agora da referência. Mas está escrito que você tem que se arrepender até o dia da sua morte. Porque após isso você então está debaixo da condenação de Satanás. Então, o livro de Mórmon diz uma coisa, mas o mormonismo diz outra. Eles próprios, dentro da sua doutrina, se contradizem. Então, de fato, o batismo dos mortos aqui, que é uma pessoa se batizar aqui na terra, em nome de um que já faleceu, tem algum sentido. Isso não é bíblico. Você não encontra em nenhum outro lugar falando a respeito disso. Se isso fosse doutrina para a igreja, ele teria que estar sendo reforçado isso em outros lugares.
é a lei das três menções, e teria que estar sendo reforçado em outros lugares como doutrina para a igreja, e não tem em lugar nenhum mais isso. Então entenda que isso não é uma doutrina, isso foi Paulo mencionou isso, que não faria sentido crer no batismo dos mortos e não crer em ressurreição, nem para ele seria. E ele fala isso, faz a referência a eles e não a nós ou vós. Entende isso? Então fica bem claro isso e tal. Se isso fosse verdade também, nós teríamos um problema para harmonizar com o texto do ladrão na cruz. Porque Jesus disse que naquele mesmo dia ele estaria com ele no paraíso. Ele não foi batizado. Como assim? Entende? Então será que Jesus esqueceu de avisar alguém para se batizar em nome daquele ladrão? Entende? Então, na realidade, o que acontece é que os mormons não conhecem de fato a graça de Jesus, como está nos textos que eu quero ler para você em seguida. Então, o primeiro texto que eu quero ler para você, eles não sabem o que é graça. Olha esses textos. Romanos 3:24, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, esse é o 23, e no 24 diz assim, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Não há redenção no batismo, a redenção é em Cristo Jesus. Nós somos justificados gratuitamente, não por obediência às obras ou aos preceitos da lei. Tito 3, versículos 5 ao 7 vai nos dizer o seguinte: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem e da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Sensacional. E o próximo texto, então, é 2 de Timóteo 1:9, falando ainda sobre graça, que vai nos dizer que nos salvou e chamou como uma santa como uma santa vocação, não segundo as vossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. 2 Timóteo 1:9. Então eles não conhecem a graça, eles não entendem a graça, eles estão pensando nessa questão de salvação por obediência aos seus preceitos, estão sendo ensinados assim. E para terminar, então, 2 de Coríntios 4:4, que diz o seguinte, e aqui é o porquê que eles não enxergam: nos quais o Deus desse século, o diabo, cegou os entendimentos dos que não creem, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, dentro desses conceitos, você pode entender, você pode ver e tirar as suas próprias conclusões de que sim, o mormonismo, ou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, é uma seita. Eles não são cristãos, eles não creem em Cristo como o único e suficiente Salvador, como uma das pessoas de Deus, como Deus Filho. Eles não creem dessa maneira, eles negam a divindade de Cristo, eles entendem Jesus ou entendem Deus como de uma maneira humanizada, eles encaixam Deus dentro de um conceito humano, e Deus não é assim. Então, diante de todas essas verdades, essas evidências, então, não há dúvida de que os mormons são uma seita, que o mormonismo é uma seita, e que é uma seita relativamente perigosa, porque eles estão às nossas portas e batendo e tentando ensinar, trazer esses ensinos contrários à palavra de Deus para dentro das nossas casas e se travestindo de cristianismo. Eles não são cristãos, eles não são uma seita. Isso é muito claro no estudo que nós fizemos e no que a própria palavra de Deus nos ensina. Dito isso, termino esse vídeo
Convido você para o próximo. O próximo nós vamos falar sobre o Adventismo. Quero colocar sobre o Adventismo para vocês e que nós possamos entender isso de forma muito clara. Havendo dúvidas, você tem os nossos canais para consulta, você tem a apostila para você fazer as suas pesquisas e se aprofundar mais. Tem muito material na internet, tem muita coisa na internet que você pode pesquisar, mas você precisa entender isso, que é uma seita, induvidavelmente. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha um excelente entendimento disso tudo e que cada vez possa ficar mais clara a palavra de Deus na sua mente. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima aula, querendo Deus assim.